Deus abençoe, família. É uma alegria estar com essa banda tão maravilhosa. A pessoa do Israel, que Deus abençoe todos vocês. Música de qualidade, abençoada. Os familiares, todos os irmãos. Tem muitos amigos aqui, então não quero ser injusto com ninguém, mas que fica o meu abraço a todos. E eu sei que muitos de nós possivelmente não nos veremos. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos. E que Deus possa conduzi-los e transformá-los. Amém? Diz assim o texto: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Vou repetir esse último versículo que diz assim: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Preste atenção e preste seu coração alguns minutos apenas. Quero ser bem rápido. Mas esse texto aqui, ele é um texto que eu gosto muito de falar sobre ele, e principalmente em ambientes como o nosso aqui, ele se encaixa como uma luva a esse processo que nós estamos passando. Especialmente porque existem nesse texto algumas perguntas e alguns questionamentos quase que investigativos do porquê dessa situação aqui. E se tem uma coisa que movimenta tanto a internos que estão em recuperação, quanto a famílias, são esses questionamentos. Eu tive o privilégio de receber muitas e muitas famílias ali no escritório, e a maioria delas diziam assim: por que teve que ser assim? Outras se perguntavam assim: mas aonde foi que eu errei? O que faltou? E da parte dos internos, alguns diziam assim: eu nunca imaginei que a minha vida estaria assim. Então esses questionamentos, eles quase que movimentam todos os nossos pensamentos aqui. E às vezes, de tanto a gente se questionar, de tanto a gente ficar tentando explicação, por que de algumas coisas na nossa vida, a gente acaba trazendo para nós uma espécie de culpa. E essa culpa, às vezes, ela congela possibilidades que Deus tem para nós. Porque às vezes a gente pensa assim: minha vida está assim, olha tudo que aconteceu, famílias que estão, por que isso tudo? Não foi isso que eu escolhi. E às vezes a gente acaba pensando que tudo é culpa nossa, que não tem jeito de mudança. Mas se nós estamos aqui é porque nós temos uma mensagem de esperança. Então a gente fica aprisionado com esses pensamentos. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que disso? Por que daquilo? Mas por que tem que ser assim? Por que a droga apareceu? Por que isso? E deixa eu te falar, por mais que você procure inúmeras respostas, essas respostas não vão preencher e exatamente encontrar quem foi o culpado não vai trazer para nós uma mudança. O que vai trazer uma mudança é você limpar o seu coração aqui hoje e dizer que pode ter acontecido muita coisa, mas daqui para frente tem uma história nova, uma história diferente. E esse texto aqui, a Bíblia diz que Jesus passa, e a expressão da Bíblia é que ele viu um cego de nascença. E é tão interessante essa expressão, porque quando a Bíblia está dizendo assim que ele viu um cego de nascença, é como se Jesus passasse e enxergasse o problema da pessoa, mas não o problema que está ali naquele momento. Ele diz assim: não, esse problema é um problema de nascença. Então Jesus passa, e na medida com que ele enxerga aquele problema, ele já enxerga a origem do problema. Ele sabe exatamente aonde aquela cegueira foi gerada. Porque por mais que as pessoas passem por a gente, eles conseguem ver o nosso presente agora. Eles conseguem ver problemas nossos agora.
Mas só Cristo consegue entrar e dizer: eu sei aonde as suas dificuldades nasceram, eu sei como foi a sua infância, eu sei como você cresceu, eu sei como foi esse berço familiar, eu sei como foram algumas tragédias no meio da sua vida. E se Ele conhece a origem, é porque Ele tem uma solução para isso. Então o Cristo, quando Ele enxerga aquele cego, Ele já diz: aquele é um cego de nascença. O Cristo que nós pregamos aqui, que há 25 anos, há 23 anos nós já pregamos aqui, Ele não enxerga apenas o problema que você tem hoje, Ele enxerga a origem desse problema. Ele sabe onde isso tudo começou. E aquele que sabe onde tudo começou, nessa tarde Ele tem uma palavra para você: a esperança para esse problema, a esperança para a sua vida, a esperança. Ele diz assim: um cego de nascença. Ele já reconhece onde estão as dificuldades. E os discípulos que estavam com Jesus, eles se reportam a Jesus e eles perguntam: mestre, quem pecou? Ele, o moço que é cego, ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Porque naquela época, uma pessoa que nascesse cega e que tivesse um problema dessa natureza, ela era considerada uma pessoa amaldiçoada ou com coisas estranhas. Então os discípulos que estão ali acompanhando Jesus, eles estão tentando achar um culpado, estão olhando para aquela dificuldade, dizendo: será que foi ele ou será que foi o pai? E eu sei que há muitas famílias aqui que já ouviram isso. Como a minha mãe um dia ouviu alguém dizendo para ela: você criou um drogado. Quantos pais que estão me ouvindo aqui hoje não ouviram esse tipo de expressão? A culpa foi sua. A culpa foi sua porque mimou demais. A culpa foi sua porque protegeu demais, porque cuidou demais. Então esses são os questionamentos que enredam esse texto. E quando Jesus escuta essa pergunta dos discípulos, tentando achar um culpado, tentando jogar o peso para cima de alguém, Ele vai liberar uma resposta, que essa resposta eu gostaria que você guardasse no seu coração a partir de hoje. Ele vai dizer assim: que nem o moço e nem o pai do moço pecaram, mas que tudo aquilo que aconteceu foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Tudo aquilo que aconteceu foi um canal de acesso para que Deus trabalhasse naquela vida. Pode ter dado muita coisa errada, ninguém escolheu esse momento aqui, mas deixa eu liberar essa palavra. Tudo que aconteceu foi para que se manifestasse obras. Deus tem coisas grandes para a sua casa, Deus tem coisas grandes para a sua família. Pode ter dado muita coisa errada, você não escolheu esse momento, você não escolheu estar aqui hoje, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele já tinha escrito essa história. Aí Jesus diz assim, que tudo que aconteceu foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Em outras palavras, Ele está dizendo assim: para que a glória de Deus pudesse se manifestar naquele moço, ele teve que passar por todo aquele processo. Eu sei que tem famílias aqui que talvez nunca conversaram com os seus parentes ou amigos, uma vida toda talvez nunca tiveram um diálogo sadio, e que talvez em domingos como esse conseguem ter pelo menos umas 2 horas de conversa, sem briga, sem discussão. Sabe o que é isso? É para que se manifestem em vocês as obras dele. Quantas vezes eu vi mães saírem por aquele portão dizendo: Dilson, ele nunca tinha me dado um abraço, ele nunca tinha me dado um beijo. Sabe o que é isso? A droga não rouba esse tipo de coisa, porque Deus consegue restaurar o amor. Eu quero liberar essa palavra para famílias que talvez estão desistindo. Deus tem coisas maiores para você. E às vezes, irmãos, a gente se pergunta: mas por que isso aconteceu? Por que teve que ser assim? Em 2013, quando eu entrei aqui,
A vida fracassada. Estava tendo que morar na rua lá em Sapiranga. Já estava para ser demitido a qualquer momento, porque enquanto eu dava aula, eu usava droga, eu bebia. Tinha perdido casa, tinha perdido carro, tudo que eu tinha ido embora. Coisas que eu tinha sonhado para mim, coisas que eu tinha batalhado. A droga em menos de 2 anos levou tudo. Com a cabeça fracassada, cheia de traumas, de feridas. Eu ainda lembrava de quando eu tinha sido abusado sexualmente na minha infância. Lembrava de tantas dores, aquilo me incomodava tanto. Eu pensei assim, será que eu nasci para isso? O que a droga fez de mim? Só que um dia eu pensei assim, será que eu consigo sair disso? Procurei a minha casa, procurei a minha família, porque já não tinha mais para onde ir. Era a véspera do Dia das Mães. Fui até a minha mãe, e aquele dia eu abri o meu coração para ela. Eu disse, mãe, eu sou um dependente de cocaína. Tudo que eu boto no bolso de dinheiro vira cocaína. Tudo que eu pego emprestado da senhora mentindo que é para pagar conta é para usar cocaína. Coisas que você pagou minha faculdade, eu botei tudo em cocaína. Eu sou fracassado. Eu disse para ela, mas mãe, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não aguento mais viver desse jeito. Ela olhou para mim assim, e naquele momento ela também desabafou. Ela disse assim para mim, Dilson, eu deixei de comprar coisas para mim. Eu deixei de investir em nossa casa para poder ver você dentro de uma faculdade, para poder ver você dando uma vida digna. Os teus irmãos seguiram a vida deles, Gilson, mas só você dá esse tipo de tristeza para mim. E ela disse tudo aquilo porque eu entendi que era um desabafo, por mais doído que fosse. Só que ao mesmo tempo ela levantou a mão e disse, mas a tua vida não vai acabar desse jeito. Talvez, mãe que me escuta aqui nessa tarde, talvez hoje é tarde de você levantar a voz para o teu filho e dizer, a tua vida vai ser muito diferente. Você vai viver dias maravilhosos, porque uma palavra de uma mãe tem muito seu efeito, porque ela é selada por Deus. É noite de você liberar a palavra de otimismo para o teu filho, para o teu marido. Ela liberou aquela palavra e ela disse assim para mim, Dilson, o único pedido que eu tenho é que amanhã você vá comigo para dentro de uma igreja, porque a mãe já está orando por ti, já tem 10 anos. Outro dia era Dia das Mães, foi o único ano que eu não tinha nem R$1 para dar um presente para ela, não tinha nada. Eu fui na igreja com ela, sentei no último banco, ela sentou bem na frente, perto das irmãs. A minha mãe é uma assembleiana que fica ali com as irmãs do ciclo de oração. Enquanto cantava uma canção como essa que nós ouvimos aqui hoje, ela saiu do lugar que ela estava, foi até a minha direção, pediu para que eu ficasse de pé, ela me deu um abraço e disse assim para mim, Dilson, de todos os dias das mães que a gente passou, esse foi o maior presente que tu já deu para mim toda a minha vida. Porque a partir de hoje a sua vida não está na mão da cocaína, do traficante, do policial. A partir de hoje a tua vida está na mão do Deus que eu já estou orando há muito tempo. A tua vida já está na mão de Deus. E naquele dia eu aceitei que os meus irmãos fossem procurar um lugar para mim poder me recuperar. Era uma segunda-feira, meus irmãos bateram em tudo que é centro de recuperação, clínica, fechada, aberta, e os meus irmãos têm uma boa condição aquisitiva, eles foram nas mais caras, eles foram em todas, colheram muita informação, a gente ficou o dia na internet procurando coisa, e eles chegaram de tarde, era mais ou menos umas 5 horas, chegaram lá, apresentaram todas aquelas clínicas para mim, eu fiquei em dúvida entre
algumas, e eles foram mostrando, ó, essa tem isso, tem academia, tem televisão, você vai poder fumar cigarro, vai poder fazer isso, você vai poder até dar aula como você estava dando, e foram apresentando uma série de propostas, mas uma hora eles disseram assim, mas nós fomos num lugar que quando nós entramos no lugar, repousou uma paz no nosso coração. Quando nós entramos pelo portão, a gente sentiu algo diferente. Os meus irmãos, os dois são ateus. Que paz é essa que invadiu eles? Eu disse, essas outras clínicas são todas boas, mas se alguma paz repousou sobre vocês, é para esse lugar que eu vou. É para esse lugar que eu vou. Esse lugar é o Desafio Jovem Luz no Vale. É o lugar onde você e a sua casa estão adorando a Deus aqui nessa tarde. Tem uma paz repousando sobre o teu coração agora. Tem uma paz que às vezes você entra aqui, não é o vento, não é o clima, é o Deus que habita essa casa. É Ele. Dei entrada aqui, era 8:30 da noite. Deram um regulamento para mim. Entrei para cá, dei um abraço da minha mãe, subi aqui. Eles disseram que está com fome. Eu disse, eu estou com fome. Disse, nós vamos dar um alimento para você. Só que antes, a gente precisa saber se você conhece algum versículo. Se eu não conheço nada. Aí um moço chamado Douglas disse assim para mim, repita após mim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. Glória a Deus! Alguns dias depois, entreguei a minha vida para Jesus aqui, num culto interno aqui dos irmãos residentes. Passou alguns dias, fui batizado nas águas. E Deus começou a me devolver a esperança de poder ter uma família, de poder um dia voltar para o meu emprego com a cabeça erguida, de poder refazer minha vida de novo. Por isso que eu tenho uma gratidão muito grande por esse lugar. Eu me lembro um dia que o Nelson me deu uma oportunidade para me dar um testemunho. E depois que eu testemunhei, ele pegou o microfone e disse que eu daria muito orgulho à minha cidade, que eu ia ser um moço extremamente usado por Deus da minha cidade. Só que eu pensei assim, pô, eu já enganei tanta gente lá, já botei tanta gente na droga. E hoje, para a glória de Deus, tem minha esposa que não pôde estar aqui hoje, mas eu cuido de uma igreja com mais de 400 membros. Deus devolveu o meu emprego, Deus devolveu minha família. E hoje eu não questiono mais do porquê da droga, do porquê do abuso, do porquê da separação, do porquê de morte, do porquê de serviço, porquê daquilo, porque eu sei porque tudo isso só aconteceu para que se manifestassem em mim as obras do Eterno. Se coloque de pé aqui nessa tarde. Eu quero orar aqui essa tarde pelos familiares, pelos internos que estão aqui. Se você tem algum familiar aí, pode catar ele pela mão e vir aqui na frente. Eu quero abençoar a tua vida. Passa aqui na frente. Vem mais pra frente aqui. Mais pra cá.
bota umas cadeiras para trás ali.